Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Estamos aqui no dicionário bíblico, trazendo algumas informações com relação ao nome ressurreição. Esse é ressurreição parte 4, né? Então tem algumas informações aí para trás e vai vir mais algumas aí para frente, beleza? Ressurreição parte 4. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi pro 61 991 19 24 21, irmão Alex, beleza? Vamos lá então, pessoal. Ressurreição. O significado teológico da ressurreição de Jesus, né, de Yeshua, que a gente conhecemos, em muitas literaturas teológicas, desde o século XI, então aqui está dizendo que em muitas literaturas teológicas, desde o século XI, né, do século XI para cá. Santo Anselmo, a ênfase tem sido colocada na morte redentora de Jesus. A oportunidade teológica dessa ênfase se originou no esforço necessário para conceber a redenção como um ato de justiça e de graça a um só tempo. Portanto, nas consequências extremas dessa concepção, o valor da ressurreição como um ato salvífico foi um tanto obscurecido. Como consequência desse fato, a ressurreição, como observamos acima, foi considerada em tempos mais recentes somente como uma demonstração apologética. No Novo Testamento, particularmente em Paulo, que traça esse pensamento, né, a redenção é realizada pela morte e pela ressurreição juntas. Isso é frequentemente explícito e sempre implícito. A redenção, especialmente nos escritos paulinos, é obra do Pai. E foi o Pai quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. Romanos, capítulo 4, verso 24, Romanos, capítulo 8, verso 11, Romanos, capítulo 10, verso 10, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 14, Gálatas, capítulo 1, verso 1, Efésios, capítulo 1, verso 20, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 10, 1 Pedro, capítulo 1, verso 21. Tem ainda alguns aqui, pessoal. A atribuição da ressurreição do Pai é uma parte da atribuição geral da redenção à Trindade, das pessoas em suas respectivas funções. Então aqui já vê que está trazendo a questão da Trindade, né? A ressurreição de Jesus coloca numa vida nova. E essa vida nova vem do Pai, que é a fonte de toda a vida. Estritamente associada com a ressurreição de Jesus, esta sua exaltação e glorificação, em algumas passagens dos evangelhos, o tema da exaltação parece sem menção explícitas na ressurreição. Então, tem algumas passagens nos evangelhos, né, que ela traz essa exaltação, mas sem mencionar a ressurreição. Então tem uma diferença aí, né? Nos evangelhos paulinos já cita a ressurreição. Continuando. O Messias, né, no caso aqui Cristo, ressuscitado da morte,
senta-se à direita do Pai, como intercessor. Romanos capítulo 8, verso 34. O Eterno exaltou, o elevou acima de todas as criaturas. Efésios capítulo 1, verso 20. Ele recebe glória do Pai depois de sua ressurreição. 1 Pedro capítulo 1, verso 21. A expressão justificado no Espírito, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, se refere muito provavelmente à ressurreição. Particularmente enfático e é o hino de Filipenses capítulo 2, verso do 9 ao 11. O Eterno o exaltou a uma posição onde toda a criatura deve adorá-lo e confessar que ele é Senhor. Muitas passagens ligam a ressurreição à exaltação com o título de Senhor, de maneira a sugerir que Cristo possui plenamente o título mediante a sua ressurreição e sua glorificação. Interessante aqui, ele traz aqui as passagens em Romanos capítulo 10, verso 9, Romanos capítulo 14, verso 9, Efésios capítulo 1, verso 21, Filipenses capítulo 2, verso do 7 ao 11, Colossenses capítulo 1, verso 18. Continuando. Paulo declara que Cristo foi constituído Filho de Deus na ressurreição. Romanos, capítulo 1, verso 4. Interessante, perdão, ele fala aqui que Paulo, que fala que ele foi constituído Filho de Deus na ressurreição. Mas ele próprio, ele foi um dos motivos dele ser morto quando o sumo sacerdote perguntou para ele lá, foi ele falar que ele era Filho de Deus. Então foi antes da ressurreição, ele declarou isso também. Vamos lá. Romanos capítulo 1, verso 4. A não ser que se queira compreender essas passagens como certos hereges têm feito, no sentido em que Jesus recebeu uma personalidade que ele não possuía em sua encarnação. Pode-se compreendê-la no sentido de que os títulos que indicam sua obra redentora não se verifica plenamente nele antes de ser elevado à direita do Pai. A obra redentora não é completa e efetiva antes dele receber a plenitude de vida que lhe é própria como Filho do homem, e que na sua pessoa se tenha demonstrado todos os frutos da vida nova, que ele confere com sua obra redentora. Ele é o primogênito daqueles que ressuscitam. Colossenses capítulo 1, verso 18. Pessoal, terminamos até aqui o capítulo Ressurreição parte 4. Você vê que não é um tema fácil de compreensão, né? Existem pessoas que pegam essas passagens e traz uma ideia diferente, né? Então, você lê os evangélicos, você tem uma ideia. Quando você lê as cartas paulinas, você entende e começa a entender uma outra ideia sobre o Messias, né? Então, você tem que ter muita sabedoria e muito jogo de cintura, né, para poder compreender essas informações. Beleza? A gente aqui traz algumas informações, inicia, né, vamos dizer, o estudo, mas é algo que nós devemos nos aprofundar, é algo que nós devemos estudar mais para conhecer sobre, de fato, né, as linhas de entendimento com relação à ressurreição. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.